Paz do Senhor GP, aqui é a Gabi Barbosa e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês o livro de Neemias, do capítulo 1 até o capítulo 4. Antes de nós entrarmos na história de Neemias, é importante nós lembrarmos o que aconteceu anteriormente, quando os muros de Jerusalém eles foram destruídos pelos babilônios. E com isso, a cidade ela ficou completamente destruída e desprotegida. E aí sim nós podemos entrar na história de Neemias. No capítulo 1, fala que Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia e ele tinha um cargo de confiança. E quando ele recebe a notícia sobre o estado lamentável que estava Jerusalém, ele se entristece. E em vez de agir impulsivamente, ele ora a Deus, jejua, confessa o pecado do povo e pede para que Deus lhe conceda favor diante do rei, pois ele sente que ele precisava agir. E no capítulo 2, quando o rei percebe o semblante abatido de Neemias, ele explica o motivo da sua tristeza. E o rei, com o coração muito tocado por Deus, ele permite que Neemias vá a Jerusalém e ainda fornece algumas cartas de apoio. E ao chegar lá, Neemias ele inspeciona a cidade em silêncio primeiro e depois ele motiva o povo a iniciar a reconstrução. E logo aparecem alguns opositores, Sambalate, Tobias e Gesem, tentando ridicularizar a obra e desanimar. E no capítulo 3, o trabalho começa com grande cooperação. As famílias e o grupo assumem uma parte do muro, os homens, sacerdotes e até os artesãos se unem. E é um capítulo que mostra a força da unidade e a responsabilidade coletiva daquele povo em reconstruir aqueles muros, E todos eles contribuíram para essa reconstrução, para reconstruir aquilo que estava destruído, E no capítulo 4, a oposição ela aumenta, Eles começam a zombar da construção e ameaçam atacar. E Neemias, ele continua firme, ele ora, organiza uma vigilância e arma os trabalhadores. Metade trabalha com as ferramentas e a outra metade vigia com lanças e escudo. E mesmo sob ameaça, o povo ele continua, motivado pela fé e pela liderança firme de Neemias. Eles trabalharam com a mão e seguraram a arma com a outra, e confiando que Deus iria proteger eles. E nesses capítulos, nós vemos que Neemias ele nos mostra uma fé, ação e coragem, E ele nos mostra que isso precisa caminhar junto, Diante de todas essas ruínas físicas, emocionais e espirituais, o primeiro passo que nós precisamos dar é buscar a Deus em oração. E Neemias nos mostra isso. E nós precisamos orar, mas também nós precisamos nos levantar em ações, em entender com Deus, porque Deus nos mostra os planos específicos para algumas áreas da nossa vida. E nós precisamos também persistir mesmo diante de algumas oposições que vão vir. E a reconstrução que Deus deseja em nossas vidas exige confiança nele e disposição para agir. E quando nós unimos a fé com a atitude, Deus ele nos fortalece e nos guia. E para encerrar, eu queria orar com vocês. Senhor, assim como Neemias, Deus, nós queremos ter um coração sensível ao que precisa ser restaurado, Jesus, em nós, na nossa vida, Senhor Jesus, na nossa família. Senhor Jesus, nos dá coragem para agir, sabedoria, Senhor Jesus, para planejar, Deus, os nossos próximos passos. E nos dá, Senhor Jesus, a fé para não desistir, Senhor, daquilo que o Senhor entregar em nossas mãos. Que mesmo, Senhor Jesus, diante das dificuldades, nós possamos continuar firmes, Deus, sabendo que Deus está conosco.
Fortalece, Senhor Jesus, a nossa mão para o trabalho, Deus, e guarda, Senhor Jesus, o nosso coração. Em nome de Jesus, amém.